Olá, meus amigos. Boa noite para nós. Eu peço perdão pela demora. Eu estava na casa espírita. Vai dar um barulhinho aqui que eu vou desligar uma impressora. E aí o trânsito, tudo isso acabou me impedindo de chegar mais cedo. Mas eu fico feliz de ter chegado a tempo da gente começar o nosso estudo sem perdas. Hoje a gente vai tratar de um assunto que talvez seja um pouco incômodo. A pergunta a gente tem que se fazer, né? A pergunta que a gente tem que se fazer é o que significa isso ser incômodo e por quê? Porque nós falamos no último estudo a respeito dos perigos da prática espírita. Se lembram? E aí o Denis vai desenvolver um argumento, todo ele baseado na mistificação e na obsessão. Que são, meus amigos, consequências de uma prática irresponsável, mas consequências que advêm do mundo dos espíritos. Sem discernimento, nós podemos ser enganados pelos espíritos. Sem discernimento, nós podemos ser obsediados por eles em redes de dependência perigosas. Mas, exatamente por se tratar de um aspecto do mundo invisível, esse campo que nós vimos no último estudo, ele é por natureza fugidio, de modo que, por mais que a gente se cuide, por mais que sejamos precavidos, ainda assim nós não podemos ter 100% de certeza de que em nenhum momento seremos enganados. Eu lembro a vocês do item específico que nós conversamos já no finalzinho da noite passada a respeito do livro dos médiuns, quando Kardec pergunta a Erasto a respeito dos distintivos característicos do médium perfeito, e Erasto vai dizer que a perfeição não é desse mundo e que, quando muito, nós podemos ter entre nós bons médiuns, que são aqueles que são enganados menos vezes pelos espíritos. Então, a primeira parte, vamos dizer, desse desafio do contato com o mundo invisível, ela está associada a uma realidade espiritual. Agora, nesse item, no capítulo 37, no capítulo 27 da obra, Denis vai tratar de duas ideias que dizem respeito ao mundo humano, mundano. Duas ideias delicadíssimas que ele vai chamar do charlatanismo e da venalidade. Como a gente fez nas últimas semanas, eu vou acompanhando por aqui, mas no finalzinho eu respondo as questões que vocês venham a me propor porventura. Tá bem? Vamos lá. Quando o Denis começa a tratar desses dois aspectos, a gente precisa talvez delimitar do que estamos tratando. Charlatanismo tem relação, diz respeito à fraude. Não é um espírito que mistifica, porque nós temos que convir que, se há um espírito que diz mentiras, mas caso exista um espírito, o fenômeno não é totalmente desprovido de identidade espírita.
O que é preciso se perceber é simplesmente que, nos processos de mistificação, está-se em contato com uma pessoa que se passa por outra. Aqui no charlatanismo, não há espíritos. E aí, é claro, a gente pode usar aquele argumento muito batido de que mesmo que a pessoa não seja médium ostensivo, que ela vai estar sob o cuidado desses espíritos, que os espíritos vão inspirá-la, portanto vai ser sim um médium indireto. Não estou tratando disso agora. Aqui nós vamos perceber, na fala do Denis, e nós vamos ter que tentar perceber que há indivíduos que fraudam a mediunidade. Podem ter sido médiums algum dia, podem nunca ter sido médiums, mas simulam o fenômeno para obter algum tipo de benefício. Esse benefício pode ser material? Pode. Esse benefício sempre é material? Não. Muitas vezes o benefício ele é da ordem simbólica. Ele está no campo do que a gente pode chamar de um capital simbólico. Como assim? O indivíduo que se apresenta publicamente como médium, o indivíduo que se mostra como médium e que gosta de fazer disso um cartão de visitas, ele tem algumas benesses em troca. Ele é tido como alguém que está vendo os espíritos o tempo inteiro. Ele é sempre escutado quando fala alguma coisa. Há um acréscimo de autoridade dada a ele por uma espécie de carisma divino. E tudo isso é bem estranho, né? Eu acho curioso porque as pessoas às vezes vão montar biografia dos palestrantes quando visitam casas espíritas ou quando vão fazer congressos públicos. E aí aqui no Brasil há um hábito, não sei se fora daqui também há, de quando se cria a biografia, dizer assim, fulano de tal, médium, palestrante, como se naquele contexto do ensinamento, por exemplo, ser médium fosse algo que gerasse um destaque ou uma autoridade. Não é? Há pessoas que não são médiuns e que dominam com profundidade a filosofia dos espíritos. E há indivíduos que são médiuns e que são verdadeiros perdidos no campo do pensamento kardeciano ou da relação com o mundo invisível. Ser médium não é por si só um acréscimo de autoridade. Então percebam, quando a gente fala de charlatanismo, a gente não está dizendo necessariamente que a pessoa recebe dinheiro para simular um fenômeno. Ela não precisa receber dinheiro, ela pode receber presentes, ela pode receber prestígio, ela pode receber autoridade, ok? Então, esse é um termo. O outro, ele é mais explícito, que é o que Denis chama de venalidade, ou as sessões pagas de espiritismo, ou o preço que se coloca pelo contato com o mundo invisível. Mais uma vez, dentro do nosso movimento espírita organizado, não há o hábito de que se cobre pelo fenômeno mediúnico ou se cobre pela palestra, muito bem. Mas esse processo de venalidade, ele sutilmente perpassa de maneira transversal as demais ações que o sujeito desempenha sob a alcunha de médium. Vamos lá. Particularmente, eu me sinto muito constrangido quando vou fazer palestras pelo Brasil, aí as pessoas dizem para mim assim, olha, separa um tempinho da tua palestra e fala dos livros que você psicografou. Porque se você fizer propaganda, as pessoas compram. Alguns companheiros palestrantes, amigos, dedicam 20 minutos das suas exposições, 15, a falar dos seus livros, dos seus produtos.
há um tipo de comércio estabelecido aí. Percebe? E é um comércio que está mercadeando não apenas o dinheiro, ele está mercadeando a emoção de quem ouviu esse indivíduo falar. Porque o sujeito, às vezes, tem um insight iluminativo, tem um pensamento bacana, faz um ciclo de entendimento mais apurado a respeito da realidade, ou da experiência, né, aqui nesse mundo, e ele sente que ele tem que pagar isso comprando o livro do palestrante. Então isso é bem complicado, né? E a gente tem também uma prática que vem ficando constante no nosso movimento, que é a prática de grandes eventos, eventos espíritas pagos, com inscrições caríssimas, sob a justificativa de que é preciso fazer esse evento num lugar grande, enfim. Eu quero destrinchar isso com vocês ao longo do texto, na medida em que eu for cotejando aqui o que o Denis escreve. Mas basicamente hoje a gente vai gravitar entre essas ideias. Fraude explícita, cobranças diretas ou indiretas para as manifestações ou para os eventos ou para as práticas espíritas. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. É só para eu não deixar passar. Tá, vamos lá. Pessoal, vamos começar com o Denis. Vamos acompanhar o Denis aqui. Logo no primeiro parágrafo, ele vai começar um trechinho lá no final, que ele diz assim, ó: a ignorância da maioria do povo favorece e alimenta essa fonte de abusos, ou seja, o charlatanismo e a venalidade. Muitos falsos médiuns, muitos exploradores de todos os graus têm já procurado no espiritismo um meio de fazer dinheiro. Isso aqui é algo muito importante. Por quê? O que é a comunicação mediúnica? Se não a captação por parte de um médium da vontade, do pensamento, do raciocínio de um espírito desencarnado. Mas esse espírito não é, por ser desencarnado, que se encontra numa posição necessariamente superior à dos outros indivíduos com os quais a gente convive. E ainda que esse espírito seja de fato um espírito superior, é preciso que nós consideremos o fato de que, se estamos lidando com uma informação que deve ter utilidade não para anestesiar as nossas questões existenciais, mas para, mudando a nossa visão de mundo, curá-las, quanto mais clareza e mais entendimento eu tiver diante da mensagem, melhor eu vou poder me apropriar dela. E em me apropriando dessa mensagem, eu posso, de fato, transformar o modo com que vejo a vida. Mas o que a gente vê acontecer? Diante de um médium que supostamente recebe esse ou aquele espírito, é incontável o número de pessoas que, sem o menor crivo razoável, talvez por acreditarem muito no médium, talvez por acreditarem numa certa sugestão ou predisposição que associam ao nome, ou à entonação, ou à mensagem do espírito que fala, perdem totalmente o senso crítico. O médium mal começa o transe, e há indivíduos que choram, que ficam muito emocionados. E aí dizem, mas você não pode medir o que está dentro do meu coração. Você não sabe o que eu estou sentindo. De fato, não sei. E nem você sabe. Porque só tem sentido em espiritismo contato com o mundo invisível se esse contato produz mensagem, se essa mensagem produz ressignificação da realidade. Então, se você entra numa espécie de histeria, num fenômeno assim de
tremor interno porque um espírito te falou isso ou aquilo, ou porque ele começa a dar uma mensagem genérica de amemos uns aos outros, os nossos irmãos que precisam encontrar um caminho para se livrar da dor, há um problema conosco. Porque podemos considerar que algumas dessas comunicações sejam mistificações? Podemos. Espíritos muito ardilosos, por vezes, no meio dessas mensagens que são bordadas nas pontas com uma fina moralidade, inserem verdadeiros absurdos e que as pessoas não percebem. Ou vão sempre dizendo assim, não, mas talvez tenha sido só um dia ruim, o médium não é mal. Nós não estamos julgando aqui o médium ser mal. No caso da mistificação, pessoal, isso não tem relação necessária com a moralidade do médium. A mistificação é do processo mediúnico. Ela tende a diminuir na medida que o bom senso dos praticantes aumenta. Agora, nós também abrimos espaço para a fraude explícita, aberta. E o problema da fraude é que ela põe em xeque todo o restante dos momentos em que o médium foi autêntico. Então vejam só, o médium pode ser um médium de faculdades belíssimas, mas num determinado dia, diante de uma assistência, o médium não tem a presença dos espíritos, ele não consegue produzir o fenômeno. Alguns sentindo-se pressionados, e percebam, isso já tem a ver com o mau entendimento do espiritismo, né? Porque o espiritismo não garante que os fenômenos vão acontecer sempre. Então, alguns médiuns, sentindo-se pressionados, fraudam o fenômeno. Isso é charlatanismo. Eles criam algo que não existe. Eles criam uma forma de simular o fenômeno. E por que que isso acontece? Denis fala para nós. Isso acontece porque nos falta discernimento. Nos falta compreensão. Nós temos ignorância. Percebe? Agora, o que o Denis vai seguir falando, eu vi que já tem questões aqui, e eu vou explicar depois esses tópicos, tá? O fato de haverem falsificações, por si só, não presume que o fenômeno seja todo ele mentira, né? Assim, ó, se a gente encontrar um médium que fraude, isso não prova que os outros médiums também fraudam, né? Isso pode gerar, certo, uma desconfiança, isso pode gerar, com certeza, mais rigor e deve gerar, mas o fato de existirem joias falsas não exclui que as verdadeiras também sejam produzidas, também sejam confeccionadas. Percebem? Então, esse ponto do charlatanismo, esse ponto da fraude, ele existe, ele é relevante de ser observado por nós, nós precisamos considerar isso. Então, é muito importante que a gente haja com uma desconfiança fraterna, entendendo o processo. O que significa isso? Significa dizer que o médium mente, que o médium ele é necessariamente um mentiroso? Não. Achar que o médium é mau, algumas pessoas vão ter como os médiums e propõem desafios, e propõem coisas desbaratadas, assim, sem razão, como para dizer que o médium ele é um charlatão. Não é isso. Essa desconfiança fraterna que eu estou dizendo para vocês é entender. O fenômeno é complexo, o fenômeno ele não é constante, o fenômeno precisa de condições adequadas para acontecer, e eu tenho que pensar assim, ó, eu considerei todas as possibilidades para me precaver de uma encenação, de uma fraude,
Óbvio, pessoal, que a gente nem sempre vai conseguir se precaver de tudo, mas é preciso que a gente tenha a consciência tranquila. Na semana passada, eu conversei com vocês a respeito de uma sessão de efeito físico, de efeitos físicos, na realidade, que eu participei no ano passado, com a produção de vários fenômenos. Eu nunca os tinha presenciado daquela forma, pessoalmente. E antes da sessão começar, ainda que já houvesse alguém destacado para inspecionar a cabine, onde ficaria o médium de efeito físico, para inspecionar a sala, os objetos, ainda que já houvesse essa pessoa destacada, eu pedi ao organizador que eu gostaria de também fazer esse processo de verificação. Ah, significa que você estava contra o fenômeno? Não, mas é da metodologia espírita considerar esse aspecto. Agora, uma vez que ele seja vencido, o que isso quer dizer? Uma vez que a gente exclua as possibilidades mais explícitas da fraude, o que vai servir para a gente analisar se é fraude ou se não é o conteúdo da mensagem. A pertinência, coerência interna e interna, coerência com outras falas do próprio espírito, se há uma comunicação que envolve informações pessoais ou particulares, se essas mensagens, se essas informações são verdadeiras, se esses dados são comprováveis, percebe? Aí você analisa a mensagem. Nunca aqui, pessoal, está em jogo, num primeiro momento, a índole do médium. A gente vai se precaver para que o fenômeno não seja falsificado. Agora, uma vez que a gente perceba que há uma recorrência em determinada falsificação, fraude, aí sim a gente precisa considerar a questão da índole do médium. Né? Porque nós estamos lidando com algo que tem um caráter próximo do caráter do sagrado, né? Não é algo com o que se brinca. Tudo bem? Agora, a situação muda um pouco de figura quando a gente observa a questão do dinheiro. Porque na metade do segundo parágrafo, Denis vai dizer para nós uma coisa que é muito importante. Ele vai dizer assim: inteiramente de temer é essa tendência de alguns para mercadejarem com a mediunidade, para criarem em si uma situação material com o auxílio de faculdades reais, mas de caráter variável. Sendo a produção dos fenômenos devida à ação livre dos espíritos, não se poderia contar com uma intervenção permanente e regular de sua parte. Espíritos elevados não se poderiam prestar a fins interesseiros, e o menos que se deve temer em tal caso é cair sobre a influência de espíritos frívolos e gracejadores. Na ausência de fenômenos reais, tendência fatal impelirá o médium retribuído a simulá-los. Pessoal, aqui é um ponto central, difícil da gente lidar, que está dizendo respeito ao médium em si. Ah, Vinícius, mas as pessoas não cobram. Vamos tratar disso. Vamos primeiro esclarecer uma questão que é muito utilizada como argumento para a venda de livros, DVDs, palestras espíritas. Que argumento é esse? Todo esse material que é produzido pelos espíritos é vendido para que o valor se reverta à manutenção de obras sociais. Ok? Então, num primeiro momento, nós dizemos, estamos diante de um fim útil. Ótimo. Ocorre, no entanto, eu não gostaria de fazer um julgamento sobre essa coisa da obra assistencial. O fato é que, por um livro não ser dedicado a uma obra assistencial, ele não perde com isso, né?
Os livros de Kardec não eram dedicados a obras assistenciais, Denis não dedicava a obras assistenciais, dedicava-se à divulgação do próprio Espiritismo. Divulgar o Espiritismo é parte do compromisso da doutrina, né? As pessoas devem ler a obra espírita não porque elas estão ajudando, simplesmente, elas devem ler a obra espírita porque isso pode mudar a forma de pensar que elas têm. E ao mudar a forma de pensar, elas vão compreender que pessoas precisam de ajuda e que, portanto, o processo de auxílio a obras sociais se torna muito mais fluido, muito mais natural, muito mais nativo no coração dessas pessoas. Mas quando a gente começa a ver problema nesse processo em que a obra ela passa a sustentar uma atividade social. Quando a gente vê alguns médiuns, uns famosos, outros nem famosos, perdão, outros nem tanto, que todos os anos reeditam suas obras mudando a capa e a diagramação. O mesmo livro, sempre numa embalagem diferente. E o argumento das editoras é explícito. Assim nós vendemos mais porque as pessoas pensam que é novidade. Trata-se, portanto, de uma deslealdade com o leitor espírita. De outro lado, a gente tem alguns médiuns que, exatamente por dependerem do recurso dos livros para manutenção de atividades assistenciais, publicam livros mediúnicos um atrás do outro. Um livro por ano, alguns publicam 2. E quando a gente vai fazer uma análise desse material, quase sempre os livros produzidos nesse afã têm um conteúdo irrisório. Palavras bonitas, construções textuais elegantes e só. É bem frequente a gente ter uma possibilidade nesse caminho que é analisar a obra do médium quando ele começa, portanto ainda não está preso às teias do mercado editorial, e depois, quando ele se torna de fato envolvido pelo mercado. A tendência é que a qualidade da obra caia. E é difícil ser pressionado a publicar, né? Há grande chance de que o médium, muitas vezes o médium psicógrafo é de alguma forma um erudito, né? Ele é um estudioso, ele é alguém que se dedica ao estudo. Chico lia muito, Divaldo, acredito que ainda lê muito. Dona Ivone do Amaral Pereira fazia assim, e tantos outros. Há um problema aí essa pressão. Ela gera uma queda na qualidade da obra. E quando nós lidamos com editoras espíritas, há algumas situações que são desconcertantes. Certa vez ouvimos de uma editora: material que você manda, que vocês mandam, é um material muito bom, doutrinariamente impecável, tem muito a contribuir com o movimento, mas as pessoas gostam mais de ler romance. Esse tipo de livro não vende, daí nós não vamos publicar. Percebem que há uma lógica mercadológica aí? Um indivíduo que não tem lá muito critério, ele vai lidar tranquilamente com isso, como sendo um chamado para que ele agora, então, passe a produzir obras desse ou daquele feitio, né? E não é esse o nosso papel. O mercado editorial espírita é um dos mercados editoriais mais ativos e que sempre está quente no Brasil. Por quê? Porque, graças a um princípio democrático que sustenta a nossa crença, não há nenhuma inquisição que vai proibir o sujeito de publicar, né? Da mesma forma, há muita porcaria. Mas é muita porcaria. Coisas que um neófito no campo da filosofia dos espíritos saberia facilmente distinguir daquele cerne do pensamento. Vinícius, mas você não está sendo muito radical? Será que você não está botando tudo num pacote só e julgando de maneira até muito cruel esses médiuns que lutam? Você não sabe da realidade dele?
Sei. O problema é que a gente tem no Brasil uma natureza social, eu comentei ela com vocês alguns estudos para trás, que é esse perfil do homem cordial, sabe? Que é um conceito sociológico do Sérgio Buarque de Holanda. Sérgio Buarque de Holanda, quando ele fala do nosso processo de constituição nacional, constituição cultural. O que é o homem cordial? É o homem que faz o jeitinho, é o homem que contemporiza com questões alheias, se essas pessoas forem próximas, se elas forem do seu círculo de convivência. São indivíduos que têm uma ética que vai dizer assim, não faz com ele desse jeito não pune, não julga, não aponta o erro, porque é uma pessoa bem intencionada. Nós não estamos tratando disso aqui, a gente tem que ser muito claro, né? O brasileiro, nós brasileiros, e portanto nós espíritas brasileiros, temos uma tendência a ser condescendentes com aquilo que não é espiritismo, por uma série de fatores. Vínculo emocional, negação do conflito, confusão. A gente faz isso com muita frequência. Mas quando a gente age assim, acaba criando um monstrinho que lá na frente vai morder a nós mesmos. Por quê? Na medida que a gente distorce a visão da vida e a gente distorce a visão do mundo espiritual, a gente começa a achar que a vida do mundo espiritual é o que ela não é de fato. A gente começa a achar que a vida do mundo espiritual é como se fosse um grande romance, que é best-seller. Não é. Esses materiais servem como chamariz? Servem. Servem como convite para as pessoas chegarem até o espiritismo? Servem. Mas é só. Isso não é espiritismo em sua profundidade. É aquilo que eu venho brincando com vocês. A gente precisa deixar de tomar analgésico e entender qual que é a raiz da dor e a raiz da confusão é que a nossa visão de mundo tem sido distorcida. Então não adianta ficar tomando Neosaldina se você tem uma garganta inflamada. E é exatamente essa inflamação na nossa visão de mundo. Kardec chama essa inflamação de orgulho e de egoísmo. Outras tradições vão chamar de outras coisas, mas o cerne é o mesmo. É essa inflamação que faz que a gente volte, 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 volte. Percebe? Então, não pensem aqui que eu estou falando do médium A, do médium B, até porque esse pessoal só vende assim a torta e a direito, esse pessoal só faz esse tipo de coisa porque o movimento compra, né? Porque nós compramos, porque nós admitimos. Então, é preciso entender que não se trata de uma pessoa perversa, mas de um movimento que tem se distorcido. Bem intencionado? Claro. Mas já diz o ditado popular que de boa intenção o inferno está cheio, né, gente? Então nós precisamos ter atenção quanto a isso. O Denis aponta uma outra questão, que vai aparecer para nós no terceiro parágrafo, que ele diz assim, lá no final: se o espiritismo se tornasse mercenário, se as provas que fornece da imortalidade, se as consolações que concede, mas não fossem que objeto de explorações, sua influência ficaria por isso mesmo enfraquecida, e o progresso por ele trazido à humanidade, em vez de rápido e geral, só seria muito lento e inteiramente individual. Pessoal, aqui a gente precisa fazer uma análise que é urgente. E é a análise dos grandes eventos espíritas. Há eventos espíritas no Brasil que cobram das pessoas 3 mil, 4 mil reais para um fim de semana com esse palestrante, com aquele outro. Há eventos que cobram 400 reais. E há algumas alegações para que isso seja feito. Vamos com calma. É muito interessante que quando a gente toca nessa ferida, nesse calcanhar de Aquiles, as pessoas elas tendem a partir para um movimento de ataque, de agressão, que é típico da ausência de argumentos, né? Certa vez, conversando sobre isso com um confrade,
ele disse que o espiritismo na França só não progrediu mais porque as pessoas eram sovinas e não ajudavam Kardec com dinheiro. Esse companheiro chegou a publicar isso num veículo de comunicação e tal. E, na verdade, não é assim, né? Se você buscar a história do espiritismo, na verdade, depois de Kardec, quando a gente tem a Sociedade Parisiense, conduzida pelo Pierre Gaëtan Lemarry, há uma série de pequenos escândalos que envolvem fraude por dinheiro, né? Excesso de dinheiro. Eu não estou sendo puritano aqui para dizer que dinheiro é ruim, não é isso. Mas a gente precisa entender o lugar de cada coisa. Então, esses grandes eventos, eles assumem algumas justificativas. Primeira, dar visibilidade social para o espiritismo. Nós vivemos no Brasil, onde Chico Xavier foi eleito mineiro do século, no século passado, e ganhou um filme. A temática espírita está em novelas, em filmes, em seriados, de maneira um pouco distorcida? Sim, mas está lá. Então, não dá para dizer que no Brasil não há visibilidade para o espiritismo. Há sim, e há muita. Pessoas dizem também que esses eventos pagos, eles atingem uma parcela da população que normalmente seria desatenta aí numa casa espírita, porque são muito ricos, são muito poderosos, eles não vão descer e ir para uma casa espírita normal. Então, como é preciso ter compaixão desses irmãos, que se façam eventos grandes, eventos em lugares de alguma forma luxuosos, eventos muito bem aparelhados para milhares de pessoas, porque eles se sentem bem e serem atendidos ali. Eu não sei se dá para perceber quão estúpida é essa argumentação, né? A prática espiritual não é algo da qual você faz uma propaganda. A prática espiritual tem a ver com discernimento. Num dia, a tua vida segue o caminho que ela deve seguir, você está feliz, você está vivendo as experiências mundanas, você é uma pessoa muito, muito, muito bem relacionada com esse universo à tua volta, e aí você não tem a menor vocação para a religião. E se você for um praticante espiritual, você provavelmente distorce, negligencia, diz, eu não quero saber de prática espiritual, isso não me toca. A prática só ganha sentido no momento que, para você, essa visão da realidade é fraturada. E aí você tem todo o prazer, todo o dinheiro, toda a felicidade, mas você sente uma angústia, você sente um sofrimento, você sente uma situação de instabilidade que te busca fazer olhar além dessa aparência das coisas transitórias. Aí você busca a prática espiritual. Então, se o indivíduo não quer fazer essa busca não deve ser imposta a ele. Portanto, pensar que a gente faz evento grande para que esses eventos sejam atrativos de pessoas importantes é meio estranho, porque não foi assim que Jesus fazia. Kardec atendia na mesma sala, o embaixador e o operário. Eles ficavam juntos na antessala. E nós precisamos entender o que significa para uma família de 4 pessoas, onde o marido e a esposa ganham cada um R$ 1.500, R$ 1.700, o que a grande massa da população brasileira pagar R$ 100, R$ 200 para ir num congresso. Há um problema aí. Há ainda uma outra argumentação para fazer esses eventos, que é a argumentação de que esses eventos pagos nada mais são do que a cotização justa do gasto para aqueles que fruem da experiência. Ou seja, não seria razoável que um evento grande como esse fosse gratuito, porque não existe almoço grátis, diz o ditado. Então, nada melhor do que as pessoas cotizarem entre si o custo de um evento. Então, nós precisamos nos perguntar, qual o sentido de um evento com 3.000 pessoas? Qual o grau de intimidade, de conversa, de proximidade que se constrói ali? Mais do que isso, quando Paulo esmolava entre as igrejas da Ásia Menor, da Grécia, mesmo da Judéia,
ele esmolava para pedir recursos para a igreja de Jerusalém, mais especificamente para a Casa do Caminho. Então ele peregrinava pedindo recursos para que a Casa do Caminho recebesse auxílio. Por quê? Porque em cristianismo, como o mérito não está nessa vida, quem tem ajuda quem não tem. Isso é mérito. Você patrocinar a prática de alguém, entende? Você poder contribuir financeiramente para que alguém tenha acesso a uma informação bacana, isso é muito meritório. Então, esses eventos atendem mais a um critério subjetivo, a um critério de grandeza que nós temos, mas contribui muito pouco para o espiritismo. Criamos fã-clubes, criamos histeria, criamos seguranças entre os palestrantes e as pessoas. Tem algo errado aí. Uma vez, então, discutindo isso, um companheiro falou para nós: você é um demagogo. Na verdade, ele não disse isso. Eu acho que ele não saberia o que significa. Mas ele me acusou de ser, na verdade, um mentiroso. Porque ele disse: você tem livros publicados. Isso que você está falando não faz o menor sentido. Por que você não dá os livros, então, ao invés de vender? Primeiro, porque né, não sou eu que vendo os livros. Segundo, há uma cota muito expressiva de livros em cada tiragem da editora que são doados. E terceiro, há momentos em que nós visitamos casas espíritas pequenas, em cidades do interior, com pessoas que estão fazendo um esforço para incrementar sua prática com uma leitura bacana. E nesses momentos, várias vezes, já foram doados livros para todas as pessoas presentes. Eu não digo isso para justificar ou para criar algum tipo de louro em torno da prática que a gente entendeu como correta, mas eu digo isso porque o livro tem um pequeno custo que tem que ser pago para que a informação se propague. Esse custo deve ser justo para que as pessoas possam pagar, mas ainda que ele seja pago por um preço justo, o objetivo do livro espírita não é o dinheiro, é sempre a transmissão da mensagem. É sempre isso. Não pode ser promoção do médium, não pode ser promoção da instituição, não pode ser exclusivamente a manutenção de obra social. Porque a gente não muda a visão de mundo, então é importante que os livros mudem a visão de mundo. Assim, é claro, não dá para dizer, e eu não quero fazer isso, né? Não quero dizer para vocês dessa forma. Eu tenho até conversado com alguns amigos sobre... Eu me senti um cachorro que perdeu os dentes, né? André Luiz, ele é duro... Perdão, André Luiz não. É duro a gente julgar as pessoas quanto a isso. Eu vi que no chat alguém botou alguma coisa de André Luiz. Na verdade, eu não acredito que o caminho seja tomar uma cruzada, né, contra esse tipo de prática. Não é. O caminho é a gente entender que onde existe espiritismo de verdade, onde está o foco mais básico, mais vibrante, mais real da filosofia espírita? Na pequena casa espírita comprometida. Então, ainda que a gente vá nos congressos, que a gente goste disso, a casa espírita tem que ser preservada desse tipo de mercado. A casa espírita deve ser resguardada. A casa espírita é a célula mais importante do movimento filosófico espírita. Se a casa se perde, todo o restante se perde. Então, esse chamamento é um chamamento para que a gente fique atento. E o Denis fala dessas divisões, né, desses conflitos. Ele vai falar, olha, como nós somos seres humanos, é claro que a gente se desentende nesse processo, mas isso não é necessariamente ruim, porque o Cristo mesmo vai dizer que
ele teria vindo para trazer a espada, né, e não a paz. Qual que é a vantagem de tudo isso? Por que não vale a pena ficar brigando, agredindo? É muito melhor a gente fazer a parte que nos cabe, de acordo com o juízo da nossa consciência, e seguir. Porque as pessoas passam. Esse tipo de prática passa. Deixa marcas? Sim. Cicatrizes? Muitas. Mas passam. Passam e o que permanece é aquilo que é, sabe? Então, já de um tempo para cá, eu tenho me esforçado para evitar esse tipo de atrito, para evitar esse tipo de exposição, o que não faz com que a gente seja cego. Não deve fazer com que você seja cego. A gente tem que ter muito bom senso para não confundir coerência com violência. Ser coerente não faz com que você seja agressivo. Discordar do teu companheiro não diz que você o odeia, muito pelo contrário, só diz que vocês pensam diferente. E isso é fantástico para o Espiritismo, né? O que vai dizer da realidade é a universalidade do ensino. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque não se trata de julgar as pessoas, não se trata de brigar com elas, se trata de constatar que há coisas que acontecem e que chamam a nossa atenção de uma maneira talvez não tão positiva assim. E isso, meus amigos, é um grande adversário da popularização do espiritismo. Alguns colegas dizem para nós: ah, é difícil que as pessoas mais simples, mais pobres, adiram ao espiritismo, criem aderência, vão à casa espírita, elas se tornam todas evangélicas e tal. Nós temos que pensar no discurso que a gente tem, na forma que a gente usa para falar com essas pessoas. Porque talvez a nossa forma não seja tão acessível, palatável, né? Mas a gente precisa se desarmar um pouco, botar o pé no chão de novo. Vamos ver se tem pergunta aqui. Vamos lá. Tá, tem muita coisa. Vou começar com a Patrícia, que foi a primeira que eu vi. Liz Patrícia. Me perdoe, Vinícius, eu estou te entendendo. Não sei se você botou alguma coisa para cima. Tem mais coisa para cima. Peraí, deixa eu subir. Vinícius, me perdoe por perguntar, você está ensinando correto. Mas dentro de mim aprendi a não julgar as pessoas e ouvir que eles falam, mas dentro da minha casa aprendi com meu filho que ele esconde as coisas e depois descobri que mentiu. Como é esse entendimento? Fala mal das igrejas, de todas as religiões, não é assim que temos que julgar, é sim respeitar. Nós não fizemos isso, Patrícia. Nós não falamos disso. Eu estou achando as suas perguntas um pouco confusas, eu não estou entendendo. Vou deixar meu e-mail, você manda elas para mim de uma forma mais explícita para que eu possa entender. Eu estou com um pouquinho de dificuldade, tá? Tem uma pergunta da Lígia também aqui em cima. A Lígia, ela está trapaceando, porque ela estava comigo agora há pouco na reunião mediúnica. Tá, a Lígia pergunta assim: é muito complicado separar o que é ganho pessoal daquilo que é um pedido de auxílio para obra de caridade. Como podemos reconhecer essa fronteira? A fronteira está no reconhecimento que o médium tem de que a obra tem vida própria. Veja só, os espíritos ditam a obra. Se a obra ela é feita para sustentar uma atividade social, os espíritos a destinaram para isso. Portanto, eles sabem do processo. Se a obra foi publicada, presume-se que ela tenha um critério, um rigor. Então, a fronteira é: o médium faz excessiva propaganda da própria obra, sinal pelo menos amarelo. É muito importante que o médium tenha confiança naquilo que advém do mundo dos espíritos. E aí o exemplo maior que eu vejo para isso é o Chico. O Chico não fazia propaganda de obra nenhuma sua, porque elas tinham vida própria. E são tesouros que a gente vai descobrindo sempre, cada vez mais profundidade neles. Então, via de regra, é bem legal que a discrição seja a marca de uma mediunidade segura. Vamos lá.
O André Luiz fala assim, a casa tem seus fins, sim, despesas de luz, água e etc. Sim, tem essas despesas. Elas têm que ser pagas. Mas é muito interessante que elas sejam cotizadas voluntariamente e não como uma contrapartida para o ensino espiritual. Aí ele diz para nós aqui embaixo: muita gente gasta com jogos de futebol, festas, tantas coisas. Tem sim que investir na obra santificante. Tem, André, se a pessoa quiser. Mas ela não deve ser obrigada a fazer isso, né? Não deve ser uma troca, ou seja, você só vai assistir a palestra se você contribuir. Isso não é do ensinamento espiritual. O Cristo nunca fez isso. Os discípulos nunca fizeram isso. Nós, fazendo assim, corremos num risco grave, sabe? Até porque pode ser que a pessoa que gasta com jogos, festas e essas coisas, no momento que tenha um chamado, desperte e não gaste mais. Então, a questão não é o preço, não é o dinheiro, na verdade, não é o preço. A questão não é o dinheiro, é o ensinamento estar condicionado ao dinheiro. Isso não dá para a gente entender. Uh, uh, os livros da Zíbia. A Paula fala sobre essa destruição, né? Exatamente. Exatamente. Aquilo que tem raiz espiritual se mantém, aquilo que não tem é diluído. Isso é muito verdade, né? Concordo com você, André, a respeito do Chico. Deixa eu ir vendo aqui. Eu estou com dificuldade de entender as questões, mas eu estou indo. Um abraço para você que nos assiste do Chile também. Bem, eu acho que é isso, né? A gente chegou num ponto aqui, num consenso interessante. Mais uma vez, pessoal, para a gente sintetizar e encerrar a nossa conversa de hoje. Eu não estou tratando especificamente da crítica de nenhum médium, alguns amigos médiums que têm esse tipo de comportamento, são amigos, eu já pude conversar com eles, já ouvi o ponto de vista deles para agirem dessa maneira. A nós que somos praticantes, nos é responsabilidade compreendermos sem anuirmos com aquilo que sabemos que talvez não seja tão correto assim. Uma síntese que eu acho que ninguém pode se negar a compreender é: espiritismo e mediunidade devem ser praticados com desinteresse. O interesse material é o primeiro indício de que talvez algo não vá bem. Além disso, o segundo aspecto que nos coloca todos no mesmo ponto é importantíssimo valorizar o papel da casa espírita. Entre dinamizar a casa, entre trazer pessoas diferentes para conhecer a casa espírita, para dialogar com a casa espírita, onde você trabalha, para inserir reflexões mais edificantes, e você talvez gastar muito dinheiro para fazer um evento grande, impessoal, onde as pessoas não se veem, foque a sua atividade na casa espírita. A casa tem esse papel. Ela é a célula fundamental da doutrina espírita. Assim como a gente fala que a família é a célula base da sociedade, a casa espírita é a célula base do espiritismo. Não é movimento federativo, não são congressos, não são eventos digitais como esse que a gente está tendo aqui. O que sustenta o espiritismo é a rede invisível que conecta grupos espíritas Brasil e mundo afora, numa mesma prática honesta, simples, desataviada. Nós temos compromisso moral de manter isso, manter essa chama acesa. É isso que nos cabe, é isso que o Espiritismo nos solicita. E com certeza nós vamos chegar lá. Tá bom? Na semana que vem a gente vai ver o quê? Nosso próximo estudo é a utilidade dos estudos psicológicos. Capítulo 28.
Na verdade, semana que vem não, né? Porque semana que vem é carnaval. Nós não teremos estudo na próxima segunda. A gente volta na primeira semana depois do carnaval, ok? Então, um abraço apertado para vocês. Que vocês tenham uma noite boa, uma noite feliz. Quem tiver mais dúvidas, mande para mim aqui no chat, né? Perdão, no chat não. Mande no e-mail que eu vou respondê-los um dia. Não percam as esperanças em mim, por favor. Eu agradeço o carinho com que vocês sempre nos recebem, com que vocês sempre nos acolhem e que nós possamos pensar juntos numa forma de conduzir o Espiritismo como um mecanismo de gerar benefício, felicidade, paz para esse mundo tão conturbado. Tá bom? Um beijo grande no coração de vocês. A gente se vê, então, dentro de 2 semanas.